São Paulo conta com diversos imigrantes. É uma cidade bastante diversa. E é exatamente aqui, onde nós estamos, na maior hospedaria de imigrantes do estado de São Paulo, que fica localizado o Museu da Imigração. Confira a nossa visita exclusiva. Bom, chegamos aqui na entrada do Museu da Imigração. Quem vai receber a gente é o Henrique. Tudo bom, Henrique? Tudo bem, Henrique? Prazer, tudo bom? Tudo certo. A gente vai conhecer esse Museu da Imigração. Como eu disse na abertura, é um museu com uma grande diversidade de imigrantes, né, em geral? Exatamente. É um museu que conta a história de todas as comunidades de imigrantes, né, que passaram por São Paulo, que se fixaram aqui, que se desenvolveram aqui. Né? Na verdade, na hospedaria de imigrantes passaram pessoas de mais de 70 nacionalidades diferentes, cerca de 3,5 milhões de pessoas, e o nosso objetivo aqui é contar um pouco a história de cada uma dessas pessoas, de cada uma dessas famílias. Muito bacana. Então, vamos dar uma visitada no museu e reviver um pouco da história. Bom, Henrique, aqui tem uma série de objetos da época dos imigrantes. Como que vocês conseguiram expor todos esses objetos aqui? Bom, aqui nós temos na exposição de longa duração cerca de 200 objetos expostos, mas na nossa reserva técnica são quase 12 mil objetos. Nossa. Que ou pertenceram à hospedaria de imigrantes ou foram doados por famílias descendentes de imigrantes nas décadas de 1980 e 1990. E para compor essa exposição aqui, a gente teve todo um trabalho de curadoria para escolher quais os objetos que a gente achava interessante para cada módulo da exposição. E ali eu estou vendo que tem um quadro que é exatamente a entrada desse prédio histórico, né? Foi a maior hospedaria de São Paulo. Exatamente, foi a maior hospedaria de imigrantes de São Paulo, a que funcionou por mais tempo no Brasil, né? E essa foto aqui é uma foto clássica da hospedaria de imigrantes. Na verdade, é um grupo de imigrantes portugueses que chegou no Brasil na década de 30 e fizeram essa foto aqui clássica, onde a gente pode ver muitas crianças, muitas mulheres, muitas famílias, né, como um todo, que é um perfil geral da imigração para o Brasil. Aproveitando que tem essa foto aqui histórica, você tem a ideia de quantos imigrantes vieram para aqui, para São Paulo? Bom, a gente tem, vai variando com o tempo, claro, né? Mas a gente tem aqui no Brasil como um todo pouco mais de 3 milhões de imigrantes, né? Segundo alguns dados do IBGE. Em São Paulo se concentram aí cerca de 75% das entradas de imigrantes no país. Então, portanto, a gente está falando aí de mais de 1 milhão aí de pessoas que vieram para cá desde o final do século XIX até aí mais ou menos o pós-Segunda Guerra Mundial. Que espaço é esse aqui, Henrique? Aqui nós estamos num espaço que é muito significativo, né, para a exposição e para as pessoas, muito afetivo também, onde nós temos a cenografia do refeitório e a cenografia do dormitório da hospedaria. Aqui nessa parte da exposição era originalmente o dormitório feminino e infantil, né? E esse aqui é um espaço em que a gente procura retratar um pouco melhor esse cotidiano da própria hospedaria. Então, como que as pessoas comiam, onde que as pessoas dormiam e como que elas dormiam, e claro, os objetos que fizeram parte desse cotidiano. E uma coisa muito legal que tem aqui no museu é esse livro, né? Marcando a presença deles aqui no estado de São Paulo, né? Isso, na verdade, assim, uma das fases, né, de ações aqui na hospedaria era a matrícula das famílias que por aqui passavam. Então, o escriturário da hospedaria chamava, né, família por família, conferia os documentos dessas famílias, desses imigrantes, e aí registrava essas pessoas aqui no edifício. Esse livro aqui é um livro de 1902, por exemplo, com algumas famílias italianas, e ele mostra o sobrenome de cada uma das famílias, os nomes, idades, parentescos, né, religião, nacionalidade, procedência, profissão, Nossa. Nome do fazendeiro e o destino, né? E esse livro tem na internet por alguém, algum parente de algum imigrante dessa época poder fazer uma pesquisa? Exato, nosso acervo digital tem mais de 250 mil imagens e dentre essas imagens os livros de matrícula na hospedaria. São livros que começam em 1882 e vão até mais ou menos o começo da década de 50 e tudo isso tá disponível, né, para as pessoas pesquisarem por nome, sobrenome, se tiveram algum parente que passou por aqui.
E além disso, né, além dos livros de matrícula, as listas de bordo, algumas cartas, enfim, né, a gente tem uma infinidade aí de documentos que as pessoas podem pesquisar e tentar encontrar alguma informação. Rick, chegamos a uma outra instalação, né? Que é uma instalação até que mostra muito o cotidiano da época, né? Dos imigrantes. É algo que trata, quase que um símbolo de todas as hospedarias de imigrantes no mundo, né? As camas, o local em que as pessoas descansavam depois de uma longa viagem, né? O local em que as pessoas podiam conversar depois de passarem por todo um processo burocrático de matrícula, de inspeção médico-sanitária. Então esse aqui é um local, uma cenografia em que a gente mostra um pouco de como que eram dispostas as camas na hospedaria de imigrantes do Brasil. Os imigrantes chegavam aqui em São Paulo e aqui no Brasil de que forma? Eles chegavam nos portos do Rio de Janeiro e de Santos, especialmente, falando mais precisamente de Santos. Eles pegavam, logo que desciam na embarcação, um trem. Esse trem tinha como destino aqui a hospedaria de imigrantes. Então a própria hospedaria tinha uma estação ferroviária e aí eles não tinham contato, né, de certa forma, com os moradores da cidade de São Paulo. Então eles não desciam na Estação da Luz, não desciam na Estação do Paris ou qualquer outra estação. Eles desciam na estação de trem da hospedaria. Tá. Assim que eles desciam, passavam por uma inspeção médico-sanitária. Alguns, em determinados períodos, eram vacinados contra a varíola e depois seguiam para a sala de matrícula, onde eram registrados. Henrique, chegamos a outra instalação também que chama bastante atenção, que é os imigrantes daqui de São Paulo, né? E explica e mostra uma homenagem a 4 bairros de São Paulo que receberam grandes fluxos migratórios. Santo Amaro, né, com muitos imigrantes alemães, o Bom Retiro, com judeus, coreanos, né, a Moca, com os italianos, mas também os croatas, e o Brás, né, que sempre foi um bairro ligado à Itália, à Espanha, a Portugal, e hoje tem muitos bolivianos, muitos africanos, muitos sírios, né, enfim. É um bairro multicultural, digamos assim. Então é um grande exemplo do que São Paulo se tornou ao longo do tempo, ao longo da imigração, uma cidade, uma metrópole cosmopolita. Aproveitando que estamos falando de várias etnias, São Paulo tinha uma diversidade muito grande pela área de trabalho do setor de café. Vinha o pessoal da África também? A imigração para São Paulo ela se torna um fenômeno de massa no final do século XIX e uma das razões era a abolição da escravidão. Né? E junto com essa ideia de trazer uma mão de obra barata e europeia, tem essa ideia de uma parte da elite do Brasil, de uma parcela significativa da elite do Brasil, de que era necessário embranquecer a população brasileira. Então, nesse sentido, apoiado por teses eugenistas e racistas, a ideia era trazer imigrantes europeus. Então, os africanos, especialmente os africanos da África subsaariana, nunca foram vistos como uma mão de obra que fosse necessariamente imigrante atrativa para o Brasil no final do século XIX e no início do século XX. Por esse motivo que a gente tem muitos italianos, espanhóis, alemães, portugueses, depois os japoneses, e nunca se fala abertamente sobre a vinda de imigrantes da África nesse sentido. Mas isso não significa que não houve uma convivência entre escravos e imigrantes, ou pessoas que foram escravizadas e imigrantes, antes da abolição. Houve essa convivência, né? Enfim, com muitas contradições, com muitos problemas, enfim, com muitas questões muito complexas para a gente tratar e discorrer, mas enfim, é uma questão importante no que diz respeito à história da imigração. Não é só um motivo econômico que faz com que as pessoas venham para cá, mas também existe aí um motivo social e racial por trás disso. O museu tem várias atrações, né, no decorrer do ano, a festa dos imigrantes, né, e várias atrações durante os finais de semana e durante os meses, né? Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Sim, além da exposição de longa duração, nós temos exposições temporárias, instalações artísticas, eventos que acontecem geralmente de final de semana, cursos também sobre pesquisas de registros de imigrantes, sobre história da imigração italiana, enfim. Eu convido todo mundo a acessar o site do museu, ver lá o setor de agenda e tem todos os detalhes de cada um dos eventos que acontecem aqui no museu.